Tá bom, então aqui fica fácil agora, acabou essa aqui, perdão. Acabou a dúvida, porque o agente oxidante é quem tem mais oxigênio na fórmula. Se o agente redutor tá antes da seta, sobrou para esse, só pode ser ele. Tu já matou quem é, mas deixa para depois isso, tá bom? Então eu só quero exercitar de novo o agente oxidante, que é quem tem mais oxigênio na fórmula. Perdeu a graça, aqui não posso pagar nada para você. Então, dessas duas fórmulas aqui, Cu, só o cobre aqui, e HNO3, não tem mais graça. Quem é o agente oxidante? Quem tem mais oxigênio na fórmula, o outro nem tem, né? Então, marca aí, ó, tu já sabe, que esse aqui é o agente, o quê? Oxidante. Ele vai oxidar quem? O que é o agente oxidante? Ele oxida quem reage com ele. Então, o cobre será oxidado pelo HNO3. Claro que aqui vai ocorrer redução, mas não vamos fazer trocadilho, não. O agente oxidante oxida o outro. Então, o cobre vai sofrer oxidação. Vamos ver isso rápido? O cobre aqui não é substância simples? Qual o NOx dele? Como substância simples? 0. Eu estou informando para você, depois eu te mostro, que o grupo NO3, esse parêntese aqui, ó, depois eu te mostro isso, ele tem carga -1, te mostro por quê. Mas quantos parênteses tem? 2. Então, 2 vezes -1, menos 2. O total aqui em cima, eu errei. Eu quero sempre o vermelho como NOx. Um padrão, senão eu te confundo, tá? NOx ou carga. Então, esse -2 aqui é somatório, porque 2 vezes -1 dá -2. Lá em cima, no somatório de carga, o total tem que dar 0. Então, esse lado de cá, para dar 0, mais 2 com -2 dá 0. Só tem um cobre aqui, não é? Então, estou te mostrando que esse cobre aqui está com carga ou NOx. Eu só escrevo carga ou NOx com a caneta vermelha. Esse cobre tem carga ou NOx mais 2. Olha lá, o cobre foi de 0 para mais 2. Pense na álgebra. Diminuição se chama redução. De 0 para mais 2 reduziu? Não, então o cobre sofreu oxidação. Claro, ele sofreu oxidação porque alguém oxidou ele. E eu falei para você que o agente oxidante é quem oxida o outro. Quem foi o outro? O cobre foi oxidado. Mas eu quero ainda voltar, dar uma corrida agora nas reações. De novo, se você quiser me interrompa, eu vou dar uma parada aqui, mas quero exercitar de novo, bem rápido agora, só o agente oxidante. Aqui, pode rolar uma dúvida, lembra? O agente oxidante é quem tem mais oxigênio na fórmula, aí você mata. Porque aqui só tem um oxigênio. E aqui tem quantos? Acabou a dúvida. Então, esse aqui é o quê? Agente oxidante. Ou seja, alguém aqui, e aqui é oxigênio, esse alguém só pode ser o carbono que vai ser oxidado, mas deixa para depois. O agente oxidante foi o ferro 2O3 e não o CO. Por quê? Estou com o dedinho aqui, ó. Aqui tem 3 oxigênios, aqui tem 1. Então, o agente oxidante dessa reação foi o ferro 2O3. Estamos juntos? Posso andar mais? Vamos para difícil? Isso aqui, na prova, assusta todo mundo. Olha, imagina uma reação dessa. Aí, o cara olha isso e desiste, né? Mas tu já matou, pô. O agente oxidante não pode estar aqui, né, gente? Ele tem que ser alguém à esquerda da seta. Só pode ser um desses 3 o agente oxidante. Tu já está rindo. Esse daqui nem oxigênio tem. Mas então rola uma dúvida entre esses 2. Bem infantil, gente. Quem tem mais oxigênio na fórmula? Não é esse? Acabou a dúvida. Então esse aqui é quem? O agente oxidante. Estamos juntos? Começando a rir devagarinho? Mas tem muita coisa para aprender aí. Vamos lá. E eu apaguei aqui com a mão. Ó. Tem graça aqui não, já ficou fácil. Ó. Aqui, P, HNO3 e H2O. Ah, professor, por que tu não quer olhar para cá? Porque agente oxidante está antes da seta. Então, o agente oxidante aqui é um desses 3. Quem? O H2O poderia ser, mas ele tem umzinho só. Aqui tem... Acabou a dúvida. Ó.
O agente oxidante aqui é o ácido nítrico HNO3. Agente oxidante. Sim? Eu já fiz essa, está faltando aquela primeira lá, né? Saber quem é o agente oxidante aqui. E aí não tem oxigênio. Mas aí, na verdade, o que diz que o oxigênio tem um poder oxidante grande é a eletronegatividade. Lembra? A eletronegatividade cresce para cima e para a direita. A pergunta é você olhar que só tem dois elementos, né? São duas substâncias simples, P4 e cloro 2. Quem que é mais eletronegativo, o cloro ou o P? Só tu olhar na tabela, você vai ver que o cloro está mais para cima e para a direita que o P. Então, o cloro aí vai ser o agente oxidante, tá? Porque ele é mais eletronegativo que o P. Então, você pode também, isso é uma definição bela de agente oxidante. É o mais eletronegativo, que em regra é o próprio oxigênio. Mas aqui ele não está presente. Então, aqui o agente oxidante é quem? Cloro 2. É isso, gente. Eu quis te mostrar que o agente oxidante você mata com essa visão simples de quem tem mais oxigênio na fórmula, ou, nesse caso, quem é mais eletronegativo. Quem é o agente redutor? O outro. Né? Aqui você, por exemplo, poderia estar em dúvida, porque tem duas outras fórmulas, mas eu só estou te destacando que o agente redutor e o oxidante tem que estar à esquerda da fórmula, da seta, você já gravou isso. Estamos juntos? Então, o que eu passo a fazer agora, gente? Cada reação dessa, a gente identificar 4 coisas. Isso está colocado no exercício dessa página. Dá licencinha aqui, ó. E aqui, né? Nessa página em que estamos, eu inventei com essas fórmulas todas e quero exercitar com vocês agora, esse exercício que, na verdade, tem itens A, B, C e D para cada uma dessas reações. Em cada uma delas, a gente vai querer saber, letra A, espécie química que sofreu oxidação, letra B, quem sofreu redução, e depois quem é o agente oxidante e o agente redutor. Fazer um passo a passo. Mas a gente já matou em cada uma quem é o agente oxidante. Queremos exercitar agora cada uma em detalhe, tá? Falando do NOx de cada uma. Então eu peço permissão para quê? Para apagar algumas delas, ou simplesmente deixa quieto aí e levar para o lado de lá, né? Eu copio, fica mais elegante aqui, ó. Eu vou fazendo cada uma delas aqui. Tem espaço aqui, ó. A primeira delas, vamos ver, ó. Então, só organizando aqui, ó. A letra, eu estou pedindo 4 coisas, né? Mais para baixo. Estou pedindo letras. Em cada uma delas a gente vai exercitar A, B, C e D. O que é o A? Só para respeitar a regra que eu criei aí. O A, eu perguntei quem sofreu o quê? Então, quem sofreu? Oxidação. Vou escrever sofreu, tá? Sofreu oxidação. Ao contrário, sofreu redução. Aí no seu eu perguntei o agente o quê? O que eu perguntei primeiro? Agente oxidante. E na D, o agente redutor. Agente RED. Tá, isso vai valer para toda a equação que eu escrevi aí. E eu estou copiando a primeira para cá. Qual é a primeira? P4 mais cloro 2. Aquela equação que lá está, gente, ela está balanceada, mas para calcular o NOx não importa o balanceamento. De propósito, eu estou não copiando os números do balanceamento para te mostrar que isso não importa do NOx, né? Então, a rigor, a reação é P4 mais cloro 2, dando PCl, né? O que é o balanceamento para recordá-los? Não pode ter 4 átomos de fósforo aqui e um aqui, né? Isso contraria a lei de Lavoisier, quer dizer, sumiu o fósforo por além aí. E aqui 2 cloros virou 1, não pode. Então tá lá, aqueles números são de balanceamento, né? Quando tem aquele 3 aqui, ó, 6 aqui antes do cloro. E 12 aqui é simplesmente para igualar átomos dos dois lados, né? Porque veja aqui, ó, 3 vezes 4, 12P antes da seta, 12P depois da seta.
6 vezes 2 aqui, 12 cloros e também 12 cloros. Mas, enfim, esses números são da equação balanceada, eles não importam para calcular o NOx. Está claro isso? Então, posso deixá-los aí ou apagá-los para não te confundir, para te mostrar que o que interessa é a fórmula em si. E aqui é muito simples, gente, porque isso é substância simples, ela só tem P, independente da quantidade de P's que tem. Toda substância simples, o NOx é zero, porque só tem átomo de P ligado com P, não tem diferença de eletronegatividade. A razão da carga surgir é a diferença de eletronegatividade. Isso é uma questão teórica, tá claro? E só tem diferença de eletronegatividade se A for diferente de B. Se for o mesmo átomo, não tem diferença de eletronegatividade, não surge carga. Então, em resumo, a gente diz que substância simples, o NOx é zero, tá? Aqui, quem é que vai ter o NOx fixo? O P não aparece aqui, ó, mas o cloro, esse DIRT aqui, é à direita da fórmula, né? E é exatamente o que está acontecendo aqui, dividindo o lado esquerdo e direito da fórmula. O cloro, à direita da fórmula, ele tem carga o NOx menos 1, entendendo isso, ele é do grupo 7A, ele tem 7 elétrons na última camada, para completar o octeto ele ganha 1, resumindo, o NOx do cloro é menos 1. Como só tem um cloro, né, naquela regra geral minha, eu botava 1 aqui, dizia que o total era 0, mostrava que 1 vezes menos 1 dá menos 1 lá em cima. Para zerar lá em cima, ia mais 1 zerar com menos 1. Como tem um fósforo, o fósforo aqui tem que ser mais 1. Mas claro que nesse caso dava para ver direto, né? Só tem um P e um Cl. Se o Cl é menos 1, para zerar o P só podia ser mais 1. Tudo bem, gente? Mas o que interessa? A gente agora responder isso aqui. Quem sofreu oxidação? Vamos colar daqui, ó. Eu, aluno, eu gostava de começar pela redução, né? Porque a redução lembra a álgebra, né? Então, o P, ele foi de 0 para quê? Para mais 1. O cloro foi de 0 para menos 1. Qual dessas variações reduziu algebricamente o número? O cloro, porque de 0, né, para menos 1 foi uma diminuição algébrica, então quem sofreu redução foi o cloro. Estamos juntos? Ele foi de 0 para menos 1, ele sofreu redução. Se você quiser, isso é uma fixação boa, né? Destaque que o cloro foi de 0 para menos 1, eu não estou preocupando com a fórmula aqui, né? E quem sofreu oxidação? O contrário, né? Foi o P, que foi de quanto? O P inicialmente era 0 e foi para mais 1. Agora, quem é o agente oxidante? O cloro, né? Desculpe. É o cloro, mas eu tenho que escrever como agente oxidante a fórmula. Aqui eu escrevi o elemento, tá? Importante demais isso. Então, quem é o agente oxidante? Eu não posso responder isso. Eu tenho que responder que o agente oxidante é a fórmula cloro 2. Então, um destaque meu aí. O agente oxidante e o agente redutor serão fórmulas dos reagentes, tá? Então, quem é o agente redutor, eu tenho que escrever P4. Ok, gente? Então, agente oxidante e agente redutor são fórmulas. Quando a gente pergunta na letra A e B, quem sofre oxidação, quem sofre redução, aí sim você pensa em um elemento. Vamos firmar isso nos próximos aí. Pode seguir? Vai lá. Eu respiro um pouco, né? E tem até água para mim aqui, ó. Eu não estava lembrando. Essa enorme aqui eu vou deixar para vocês. Não vou encarar isso não. Vocês fazerem o NOx disso tudo depois? Eu quero fazer o fácil primeiro, hein? O SO4 é menos 2 sempre. Tu já sabe isso desde a sua infância. Eu falo isso com os alunos brincando.
Tá bom, vamos pegar uma face aqui, ó. Isso aqui é siderúrgico, gente. A CSN faz isso, a Cosigo, né? As fábricas de aço. O aço é uma mistura de outros metais com ferro. Mas dentro do forno siderúrgico, se queima coque, que é carbono puro, C, zero. Quem que vende coque para siderúrgico? Por isso que vocês vão ter emprego para a vida inteira. Quem que produz coque? Coque é carbono puro. Qual é a fonte maior que existe de carbono puro? Ou minério de ferro, ou minério de carbono, que é o coque mesmo, o carvão mineral, me faltou a palavra, ou, mais fácil, o petróleo. Você vai falar, petróleo é fonte de coque? É. O que é petróleo? Com 2 letras. Pode escrever petróleo, botar acento no O, né? Mas petróleo com 2 letras é carbono e hidrogênio, principalmente. Os derivados de petróleo usam principalmente quem? O hidrogênio. O hidrogênio é o combustível, ele que interessa. O refino, quando você vai gerando resíduo, o refino é carbono puro, que chamam de coque, que é carbono zero, porque é substância simples. E o carbono zero entra no forno siderúrgico para reduzir o minério de ferro. Esse é o minério de ferro. Tá? O minério de ferro é um óxido, como a maioria dos minérios são óxidos. Óxido de ferro. O carbono puro reduz o ferro, mas o CO também reduz o ferro, a gente quer mostrar aí. Posso passar para lá? Quando eu pergunto passar para cá, se eu posso apagar aqui, está copiando. É só para... Eu quero trocar quem? Eu quero trazer aquela equação que é o ferro 2O3 mais CO. Tem espaço aqui, pô. Vou brigar com quadro, não. Eu gosto de muito quadro. O meu sonho é projetar uma sala redonda, com os alunos sentados em alguma coisa que eles girem, assim, ó. É um sonho meu, né? E quadro para tudo que é lado. Eu vou andando, vou rodando, ainda vou projetar isso. E a nossa equipe de filmagem aqui rodando junto, ó. Mas eu estou querendo copiar o quê? Me ajuda lá. Ferro 2O3 mais CO, ó. Ferro 2O3 mais CO. Deu o quê? Produziu o quê? Hein? Não estou nem importando para as quantidades. Produziu Fe puro e CO2 ou CO2, claro. CO2. Foram esses. Eu não estou preocupado aqui com balançamento. Tá certo? Vamos lá? As variações de NOx aí, eu estou marcando com a caneta vermelha o NOx. Aqui tem substância simples? Não, mas tem aqui, né? O ferro é substância simples, então o NOx dele é 0. Aqui, ó, o carbono não aparece na tabela de NOx fixos, mas o oxigênio aparece e o NOx dele é sempre o quê? Na tabela de fixos, menos 2. Então pense rápido, para zerar com menos 2, o carbono vai ter que ser mais 2. Tá bom. E vindo para cá, ó, quem que manda no NOx? O ferro aparece na tabela de NOx fixos? Não, quem aparece é o oxigênio, então tem que começar por ele, ó. E aí aqui é legal pegar a ajuda daquela ideia de dividir a fórmula em esquerda e direita, ó. Lado esquerdo, lado direito. Aqui o total lá em cima é 0. Aqui tem 3 oxigênios na fórmula, cada um com carga menos 2. 3 vezes menos 2, menos meia dúzia. Menos meia dúzia vai zerar com quanto? Com mais meia dúzia. Mas quantos ferros tem na fórmula? 2. Então, para dar meia dúzia, cada um deles terá que ser mais 3. Em vermelho são os NOx, certo? E está faltando o CO2 lá. O CO2, quem que é fixo? O O, que vai ser cada O menos 2. Por que eu falei cada? Porque na fórmula eu tenho 2 O's. 2 vezes menos 2, lá em cima, menos 4. Para dar 0 no total, aqui tem que ser quanto? Mais 4. Se é CO2, é 1 carbono. 1 vezes quanto dá mais 4? Mais 4. Então, o carbono aqui tem NOx mais 4. E eu passo a olhar agora só para os NOx.
que estão em vermelho, para tentar responder as 4 perguntas aqui. Então, a primeira, letra A, quem sofreu oxidação? Deixa eu apontar as variações, né? Quem que variou aqui, gente? Cola comigo. Ó. O ferro foi de +3 para 0. Canetei a seta no +3 para o 0. E o carbono foi de +2 para quanto? Para +4. E aí a álgebra, qual é a cola? Diminuição, a gente chama de redução. Quem reduziu? O ferro, que foi de +3 para 0, né? Então o ferro, ó, eu vou escrever aqui que o ferro foi de quanto? O ferro foi de +3 para 0. É uma diminuição algébrica. Essa diminuição algébrica na química a gente chama de redução. O contrário vai ser oxidação. Quem é o contrário? O carbono, que foi de +2 para +4. Sim? O carbono foi de +2 para +4. Recordando, quem sofre oxidação e quem sofre redução, lê para mim, é o elemento. Mas o agente oxidante, o redutor, serão fórmulas. Então, quem é o agente oxidante? Tem que ser uma fórmula. Você já sabe que é a fórmula de quem contém mais oxigênio na fórmula. Né? Então, numa prova discursiva ou em qualquer prova, o agente oxidante não é o ferro. O agente oxidante é a fórmula que contém o ferro. Mas o agente oxidante, você tem que falar que é o ferro 2O3. Agente oxidante e agente redutor são fórmulas, tá? E aí quem é o agente redutor? O CO ou monóxido de carbono. Foi? Estamos juntos? E a aula hoje é até o quê? Até as 7? A Lúcia que me falou isso. Não, tá até 19 horas. Sei lá se ela estava brincando comigo, falando sério. Tá bom. Então, isso aqui a gente já fez, ó. Eu apaguei aqui. E podemos fazer qual? Aquela primeira já fez, né? Já fez. Só para a gente saber o que já fez aqui, ó. Posso fazer o alumínio e o CuSO4 aqui, ó. Pode? Trazer para cá, ó. Alumínio mais CuSO4. Alumínio, Al mais CuSO4 deu o quê? Cu mais, né? Isso. Cu só ele mais Al2. Eu peço aos senhores para corrigir isso. Eu acho que está errado na apostila aí. Olha lá. Eu acho que não está escrito Al2SO4. Está escrito AlSO4. Olha lá, não está? Vou te mostrar. Não está? Essa forma na apostila eu acho que ela está errada. Por quê? Porque o alumínio tem NOx fixo. Está só L, é isso. Eu nem achei aqui, mas é isso. Está em alguma página aí. Está só escrito AlSO4. Isso. AlSO4, 3. Eu esqueci o 3 aqui, ó. Está só AlSO4. Eu estou pedindo para você corrigir o 2, mas vamos entender por que aqui, tá? Então, primeiro os NOx, depois a gente responde A, B, C e D. Quem que é substância simples aí? O alumínio e o cobre Cu, tá certo? Só tem alumínio, então aqui o NOx do alumínio é 0, pela mesma razão, substância simples, só o cobre na fórmula é 0. Tá? E agora eu vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer o NOx aqui. Qual é a ideia? Eu vou dividir esquerda e direita aqui, ó. Lá em cima o total é 0. E aí a minha dúvida é de onde que eu começo aí. Você fica com a dúvida cruel aí, ó. Né? O cobre eu não completei aqui, ó. Quando ele está ligado, ele é +2 quase sempre. Na verdade ele não é tão fixo assim, mas o cobre aqui é +2. Ele está te cobrando isso. E como é que você poderia saber isso?
porque aí eu importei esse mais 2, aí você pode se chatear comigo e falar, mas você tirou esse mais 2 de onde, né? Deixa eu te dar a ideia aqui, que isso aqui vale para muitas provas. Vamos fazer logo aqui, ó, e eu faço devagarinho, e aí essa cola vai ser útil. O H2SO4, que é o ácido sulfúrico. É difícil ele não estar numa prova de química. Tá? Vamos entender os NOx e a carga aqui, ó. Qual é a ideia? Divide a esquerda e a direita, o somatório de carga lá em cima vai ser 0. E agora eu estou consultando essa tabela. Quem que é fixo? Quem que não vai ser fixo, gente? Quem está no meio da fórmula não é fixo, lembra? Porque quem está no meio da fórmula é intermediário entre quem está na extrema direita e na esquerda aqui. Mas o hidrogênio está como fixo e à esquerda da fórmula o hidrogênio é mais 1, é só você lembrar da água, enfim, você já sabia isso. E o oxigênio é fixo em quanto? Em menos 2. Tá. E aí, mas o S eu não sei quanto é o que eu estou querendo calcular aqui. Então eu começo do lado que eu sei, que é do lado esquerdo que está completo. Tá certo? Eu tenho 2 hidrogênios, cada um com NOx mais 1. Se eu tenho 2 hidrogênios, cada um com NOx mais 1, o somatório em cima vai ser mais 2. Para zerar com mais 2, esse lado todo aqui vai ter que ser quanto? Menos 2. Mas esse lado todo é isso tudo aqui que eu joguei um parêntese. Esse parêntese vai ter carga menos 2, tá? Então eu vou importar esse menos 2 para cá. Ó. Eu estou só dizendo que esse menos 2 é a carga do parêntese. E agora eu vou calcular dentro do parêntese o NOx. Né? Porque dentro do parêntese eu estou querendo descobrir a carga, o NOx de quem? Do enxofre. Mas eu sei quantos oxigênios tem e cada oxigênio é quanto? Menos 2. Então 4 vezes menos 2 dá menos 8. X menos 8 está dando menos 2 no parênteses. Quanto que é o X para somar com menos 8 e dar menos 2? O X vai ser mais 6. Então, ó, eu estou completando aqui no ácido sulfúrico que o enxofre é mais 6, o O é menos 2, mas que destaque eu faço dessa conversa aqui? Ela tinha me falado isso no início da aula. Que o grupo SO4 a gente chama de ânion e ele vai aparecer em um monte de reações. O SO4 vai aparecer sempre à direita das formas, mas o SO4 como um todo tem sempre carga o quê? Menos 2 é a carga do ânion SO4. E aí você sabendo isso, você matava que o cobre era mais 2 aqui. Ó. Sempre o SO4 vai ser menos 2, então se só tem um cobre tem que ser o quê? Mais 2. Por isso que eu matei que o cobre era mais 2, a prova estava cobrando o conhecimento que o SO4 é menos 2, senão você ficava na dúvida quanto era o cobre aí. Tá claro isso? Só quis aproveitar e falar do ácido sulfúrico. Então, por exemplo aqui, ó. Por exemplo aqui, só tem aqui, ó, o SO4, é a que a gente está fazendo. Eu vim procurar a reação que eu estou com ela ali, bobagem.